Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender uma coisa que os fariseus no passado não compreendiam e procuraram apedrejar Cristo Jesus, tá? Mas é falta de entendimento. Então, deixe seu like, inscreva no canal, ative as notificações, semeador do canal. Eu peço encarecidamente para que me ajude com isso. E se quiser conhecer meu trabalho, tem links aí na descrição, tá bom? Bom, olha só, muitas pessoas, principalmente a igreja protestante, quando eu falo protestantismo, tá? De Martim Lutero, nós estamos colocando adventista, que veio oriundo disso, Mormon, igreja evangélica pentecostal, todo mundo tem uma versão sobre o fim dos tempos. Todo mundo. Então, qual que é o problema que eu enxergo hoje? As igrejas se baseiam no fim, no end world, no fim assim, no apagar das luzes, uma grande catástrofe mundial, onde a humanidade será extinta. Só que esse é um evento que pode demorar mais 2000 anos. Olha só, nós estamos no ano 2000 e simplesmente em 2000 anos esse evento ainda não aconteceu. Muitos esperam, mas esse evento de fato não aconteceu. Muitos acreditavam que era no ano de 1999 e está continuando. Então todo mundo quer um fim dos tempos, isso é uma doutrinação muito oriunda do mundo gospel, tá? Só que não está acontecendo o fim dos tempos. Agora, por que não está acontecendo o fim dos tempos? Porque as pessoas se baseiam lá nos eventos finais, só que nós, não estou dizendo que nós não estamos no final, mas as pessoas se preocupam lá com a águia que está na montanha, mas nunca se preocupam com o próprio umbigo. Então olha que coisa interessante, tá? Para você poder entender, para você fazer uma reflexão na sua casa hoje. Quando Cristo foi pregar na sinagoga, antes dele pregar lá no templo e tal, ele foi pregar na sinagoga, ele falou, ó, o Messias já veio, né? Eu sou o Messias e o reino de Deus já está sobre vós. E não é como os homens pensam. Então o reino de Deus, ele mesmo disse, não é um lugar lá físico que você vai ver aos seus olhos. Isso não é o reino de Deus. O tempo todo Cristo fala das coisas espirituais. Fala que o mundo jaz no maligno, que nós não somos habitantes daqui e que é necessário que a gente nos redima, né, desses pecados que todos nós temos e a aceitação de Jesus Cristo para sermos salvos. Então, quando Cristo fala, o reino de Deus já está sobre vós, é porque no exato momento que você morre, você é julgado. Se o evento do Apocalipse é um evento final, e todo mundo que morreu antes do Apocalipse, todo mundo que morreu antes da vinda de Jesus, todo mundo que morreu sem conhecer Jesus, todo mundo que morreu antes do evento, por exemplo, suponha que você morra em 2050, 2040, 2080, e o fim dos tempos acontece em 2200, dando exemplo. Então o que acontece? Todo mundo que morrer antes do Apocalipse, como que será o julgamento? Então Cristo mesmo diz, o reino de Deus já está sobre vós. E ele reforça essa afirmação com a parábola de Lázaro e do rico, onde o rico veio a esbanjar e se afastou de Deus. Não estou dizendo que ser rico é um problema, mas o fato de você esquecer de Deus, se afastar de Deus devido às bonanças é um grande problema, abster de Deus. E Lázaro, por ter uma vida muito sofrida e não ter a quem recorrer, usava de refúgio o próprio Deus. Então você vê dois extremos aí. O rico, quando morre, ele, por não buscar a Deus, ele é condenado. E Lázaro, que buscou a Deus, ele é confortado. Então você vê que naquele exato momento, na parábola de Lázaro do rico, está presente em Mateus, Marcos, Lucas, fala sobre, tá, como que funciona o reino de Deus. Ele é imediato. A partir do momento que você morreu, você já é julgado. E naquele julgamento ali, tá, se você tiver os seus atos, se for condizente com o que Deus quer para você, por isso que eu falo, não é difícil ser salvo, basta você dobrar o seu joelho e arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus na sua vida, tá? Então, simplesmente, se você é condizente com Cristo Jesus, você é resguardado, já está no reino de Deus. Agora, existe um evento final? Existe. A volta gloriosa de Jesus Cristo? Existe. Presente em Marcos, Mateus, Lucas, João. Existe a volta de Jesus em sua glória. Existe a condecoração do rei. Sim, a partir desse momento teremos novos corpos. É o que Cristo Jesus nos ensina. Só que nós não podemos nos basear no evento apocalíptico. Nós não podemos nos basear no evento do fim dos tempos. Tá entendendo? Porque o evento do fim dos tempos pode ser algo muito a longo prazo. Muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, dando um exemplo, tá? Daqui a 10, 15, 20, 30 anos, ou menos do que isso, já estarão mortas. E se não vier o Apocalipse, o reino de Deus já está sobre vós. Então as pessoas se preocupam tanto com o fim dos tempos,
que esquecem de cumprir os requisitos que Deus quer para ser salvo. Então todo mundo fica, porque é o laço do cangaço, realmente laço do cangaço. Fisga fiéis com medo do inferno, a Igreja Católica fazia isso, a protestante faz a mesma coisa, fisga, lota salões com a história no fim dos tempos. Quantas vezes você entra aqui assim, data para o fim do mundo, joga no YouTube, um monte de gente colocando data para o mundo acabar, então a pessoa se desespera com o fim e ela não olha para si mesma. E o fato dela não olhar para si mesma que está o grande problema. Porque muitos desses eventos vão acontecer, podem estar acontecendo, só que para morrer basta estar vivo. Então é muito mais importante você reforçar a sua fé, a sua crença. Por isso que quando Cristo foi pregar nas sinagogas, todo mundo esperava uma data específica para a volta do Messias, todo mundo esperava um céu físico que você pudesse subir, andar e se interagir, e não foi nada do que o ser humano pensou. Esses são os grandes mistérios da vida, os grandes mistérios de Deus. Nada do que o ser humano pensou se concluiu. Porque não era, o reino de Deus não é como o ser humano quer. E ele mesmo diz, já está sobre vós. E Paulo mesmo dizia, né? Viver é Cristo. Aquele que está vivendo em Cristo já está no reino de Deus. Então o que acontece? Nós não somos desse mundo. Como Cristo mesmo dizia, o mundo jaz no maligno. Ele veio para buscar as ovelhas perdidas. E aí você entra numa questão muito simples. Muito simples, mais vale você agradar a Deus do que você se preparar para o fim dos tempos. Porque pode demorar 100 anos, pode demorar 2 anos, não sabemos. O que nós sabemos é que para morrer basta estar vivo. E o reino já veio, o reino de Deus já veio, já está sobre nós. Então, assim, ele já existe, está visível, palpável a nós. Só que, para você acessar esse reino, você tem que estar em aceitação a Cristo Jesus, em remissão dos seus pecados. Então, muitos não aceitam essa verdade. Muitos vão procurar sempre sobre... Olha como é que é a mente dos caras aqui do YouTube. Olha como é que é a mente. Eles querem sobreviver ao apocalipse, querem estar vivos. Para quê? Para que quando Jesus voltar em sua glória, vão levar eles para o céu para serem julgados. Então eles querem estar vivos até a volta de Jesus, que eles estando vivos é como se fosse um pré-requisito para ser salvo. É isso que a galera aqui do Apocalipse pensa. Por exemplo, eu vi um pastor de uma igreja adventista aí, não é adventista, peço perdão, uma igreja evangélica, o cara colocou uma data. Eu não vou dizer o nome do cara, tá? O cara é pastor, terno e gravata, arrumadinho, colocou uma data para os eventos acontecerem. E botou a palavra Israel no meio só para polemizar. E 400, 500 mil visualizações. Colocando data para o fim dos tempos. Porque isso é o que todo mundo quer ver. Aí os cegos, os guias cegos, guiando mais pessoas cegas ainda, que estão calcificadas as suas consciências, vão todos para o precipício. Todo mundo pensando, vai acontecer o evento apocalíptico. Ninguém pensa que pode morrer de um assalto, ninguém pensa que pode morrer de um acidente, que pode contrair uma doença, ninguém pensa que pode simplesmente dormir e não acordar. Tem gente que dorme, meu irmão, não acorda mais. Isso acontece, é coisa comum. Então assim, todo mundo fica pensando, todo mundo fica esperando um apocalipse, sendo que o próprio apocalipse é a própria morte. Porque o momento que você morreu é o seu apocalipse ali. Por isso eu digo, o apocalipse ele é atemporal, existe uma data para o fim dos tempos. Existe sim uma data para o fim dos tempos. Nós chamamos de Armagedon, os eventos finais prescritos pela história da humanidade. Agora, o fim é você morrer. Quando você morre, o jogo apaga. E aí, isso ali é o seu apocalipse. Você tem que estar preocupado consigo mesmo. O que será de mim? Louco, como Cristo mesmo dizia, essa noite te pedirão a tua alma, e quem tens para dar? Então, simplesmente, você tem que estar preocupado com o seu eu espiritual. Você aceitou Jesus? Aceitou, você se arrepende dos seus pecados? É isso que é importante. É os frutos que Jesus Cristo quer ver. Em condições anormais, anômalas, se você está no leito da cama e se arrependeu, você é salvo. Temendo e aceitando Jesus Cristo. Agora, se você tem condições de fazer obra de caridade e ajudar o próximo, é como Cristo nos ensina, né? Então, assim, esse é o problema. Você entra no YouTube, 400, 500 mil visualizações para um pastor falando que o mundo vai acabar. E quem está falando a verdade aqui, 5 mil, às vezes 10 mil visualizações. Por quê? Porque não é interessante para o sistema divulgar a verdade. Tá entendendo? Não é interessante um cara como eu falando assim, meu irmão, eu sou um merda. Não sou nada, não sou melhor do que você. Eu só quero que você entenda que o Evangelho de Cristo é isso. Não é interessante. Interessante para eles é divulgar o cara, porque o cara vai na data do fim do mundo, todo mundo fica preocupado com o fim do mundo, não se preocupa consigo mesmo, muitos vão morrer antes de chegar essa data, se é que... E assim, e vai vivendo um mundo de ilusões. Por isso, muitas pessoas que têm essas experiências extracorpóreas,
que viajam ao inferno a mando do Espírito Santo. O Espírito Santo vai lá e intervém para que a pessoa faça revelações e o cara viaja para o inferno. É cheio de evangélico, católico, adventista, pastor. Tem lugares só para pastor. O que é o inferno? Já falei, é um grande organismo vivo que se alimenta da luz das pessoas. Isso aí já é descrito por Daniel, por todo mundo que fala sobre o lago de fogo e enxofre. Ele cresce, ele se alimenta, a gente chama de Abaddon. Tá? Então, assim, ele se alimenta ali, ele precisa de um combustível. A fornalha precisa de combustível. Então, assim, o que eles querem é combustível. E aí as pessoas ficam preocupadas tanto com os eventos que não preocupam consigo mesma. O cara que está preocupado com o fim dos tempos, mas não evangeliza a sua casa, com seus familiares, sua esposa, sua filha, não prega para ninguém na rua, não, sabe? O cara está preocupado com tanta coisa que não preocupa consigo mesmo. Por isso que os fariseus daquela época não aceitaram quando Cristo dizia que o reino dele já está sobre vós. Porque é você, meu irmão, agora é com você. Cristo, ele marca o fim da lei mosaica ali, e ele coloca a lei espiritual. E está travada em seus corações. Por isso que ela é espiritual. E aí simplesmente condiz com você e seus atos. Então muitos vão ficar focados. Eu não fico focado no Apocalipse. Muitos ficam focados no Apocalipse, desesperados, desacerados no Apocalipse, sendo que para morrer basta estar vivo. E aí Cristo mesmo diz, louco, essa noite pedirão a tua alma, que tens para dar. Por isso eu preocupo muito mais em fazer a vontade de Deus do que me preocupar com o fim dos tempos. Porque morreu, meu irmão, já era endgame, você em comunhão com Cristo Jesus, você é salvo. Agora, simplesmente, se você ficar preocupado com o fim dos tempos e você morre antes disso, já era. E é um monte de pastor pregando que tem que sobreviver ao fim dos tempos para a volta de Jesus. Para ver a glória de Jesus, para ver a volta de Jesus e ir para o céu. Sendo que não é, muitos vão morrer antes disso. Quando chegar a volta de Jesus, garanto para você que ninguém que está assistindo esse vídeo, absolutamente ninguém vai ver a volta de Jesus. Porque assim, você vê o período histórico, não sobra ninguém, cara. Cristo diz mesmo que, olha só como Cristo mesmo diz isso, só para tu ter ideia, tá? Quando diz que todo olho verá, porque verá de cima também, os salvos e verá de baixo do inferno, aqueles que não aceitaram. Então o que acontece é o seguinte, o dilúvio, que foi o evento de Deus, sobrou 8 pessoas. 8. É o relato do dilúvio. Noé, a história de Noé ali, Gênesis, tá? Então aquilo ali foi o reset de Deus perante aos anjos caídos. Sobrou 8 pessoas. Deus disse que o próximo será pior e será no fogo. Se o primeiro sobreviveu 8 pessoas, como é que vai ser o segundo? Então não se trata de sobreviver ao fim dos tempos, não se trata de sobreviver ao Apocalipse. Se trata de aceitar Jesus. É simples. Você não precisa de uma igreja evangélica, você tem que aceitar Jesus. Essa é a questão. Por isso que ninguém aceita. É tão simples o evangelho de Jesus que as pessoas não ficam procurando furdúncio para complicar. Tá entendendo? O cara fica preocupado com tanta coisa, sendo que é simples a aceitação de Jesus Cristo. Tá entendendo? E olha que eu sou um merda. Eu sou um bosta. Não sou pastor, não sou nada. Mas é necessário que um cara merda como eu te ensine, porque você tá dando atenção nesses caras engravatados, com câmeras. Por exemplo, eu tô gravando um telefone aqui horroroso, né? Sai tudo errado. Eu tenho que usar até LED aqui para você poder ver, né? Eu não tô com câmera profissional aqui. Então tem que vir um merda como eu, numa qualidade péssima, para te falar a verdade. E o Espírito Santo agindo, escuta. Por quê? Porque os caras lá tem 500 equipamentos, mas não pregam a verdade. Não pregam o Evangelho de Cristo. Mais vale preocupar com Cristo Jesus que com o fim dos tempos. Porque você estando em comunhão com Cristo Jesus, morreu, está salvo. Agora, preocupar com o fim dos tempos, não adianta. Você pode sobreviver ao fim dos tempos e não ser salvo, devido à sua própria vaidade. Então, por isso que Cristo mesmo dizia, essa noite pedirão a tua alma. Louco, essa noite pedirão a tua alma, que tens para dar. E aí você vai entender o que é o reino de Deus. O reino de Deus é a aceitação de Cristo Jesus. Por isso que ele já está entre nós. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Aceite Jesus Cristo, tá? E não confie em cara, terninho e gravata, bonito, profetizando, cai fora. Começou a profetizar, cai fora. Você tem a Bíblia na sua mão, que é um tanque de guerra, a Bíblia. Aquele livro é capaz de te ensinar tudo o que você precisa sem a necessidade dos homens. Leia, principalmente o Evangelho de João, tá? Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Volto, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida que você tiver, comente aqui embaixo nos comentários. Deixe seu like, ative as notificações se é membro do canal. E se quiser conhecer meu trabalho, tem um link aí na descrição. Vou ficando por aqui. Forte abraço.